Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de História, né, sobre os patrimônios, que nós vimos nas aulas anteriores, sobre os patrimônios históricos e culturais, né, onde a gente viu os tipos de patrimônio, que se dividem em materiais e imateriais, né? Que os materiais são aqueles que a gente pode visitar, que a gente pode tocar, né? Como prédios, edifícios, obras de artes, né? E os imateriais que estão relacionados aos nossos saberes, né? Aos nossos conhecimentos, né? É a forma da gente produzir alguma coisa artesanal, né? As danças, as comidas, né? Foi o que a gente viu na aula anterior, né? Hoje nós vamos estudar sobre os patrimônios da humanidade, né? A nível de mundial, né? Que patrimônios são esses, né? Vamos conhecer quem são os órgãos responsáveis, né? Que estudam isso, que fazem, né, esses patrimônios se tornarem vistos por todo mundo, né? Como isso acontece, como é que é feito, tá certo? Então a gente vai iniciar a nossa aula vendo sobre os patrimônios da humanidade. Aí a Proirá vai ler aqui e vocês vão acompanhando, tá certo? Então, vamos lá. Patrimônios da humanidade. Além do INFA, né, que foi um órgão que a gente até já falou, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, junto com a Organização das Nações Unidas, né, além desse órgão a nível nacional, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, né, também desenvolve projetos de preservação e conservação de patrimônios culturais e naturais e no mundo, né? Ele tenta preservar esses patrimônios, tanto os culturais como os naturais. E a gente vai ver alguns exemplos, né, depois desse tipo de patrimônio. A ação é uma medida de convenção do patrimônio mundial, cultural e natural criada em 1972 pela Unesco e apoiada pelo IFAM, né, no Brasil. Então, juntos eles têm essa ação de cuidar desses patrimônios, né, como é que é feito isso. Então, eles se reúnem, né, fazem uma convenção, se juntam várias pessoas que estudam sobre isso, né, historiadores, professores, né, e aí eles vão ver como é que eles vão poder cuidar desses patrimônios, o que é que pode ser feito. Para receber o título de patrimônio da humanidade, né, seja mundial, conhecido no mundo inteiro, o que é que pode ser feito? Cada país, né, faz a inscrição de alguns de seus patrimônios para análise da convenção, né? Eles fazem uma lista, ver quais são os mais importantes, o que precisam ser cuidado, né, ser preservados, e aí eles fazem essa inscrição, né, nessa convenção que vai analisar para ver se esse patrimônio vai se tornar um patrimônio da humanidade, ou seja, conhecido no mundo inteiro. Então, que avalia a importância do patrimônio para a humanidade. Será que aquele patrimônio é importante para o mundo inteiro, né? Para ser conhecido pelo mundo inteiro, né? Podem ser indicados patrimônios naturais e culturais, ou seja, aqueles que a gente falou, né? Os materiais e os imateriais também, certo? Então, assim, é muito importante a gente saber, conhecer que patrimônios são esses, né? E como é que é feito isso, né? Cada país se preocupa com o que tem, né? O que quer preservar, tanto na parte natural, né? Da natureza, como na parte cultural, que a gente já viu nas aulas anteriores, certo? Continuando.
Aí aqui nós temos, né? Nós temos duas imagens, que essa daí é a terceira, né? Alguns exemplos dos patrimônios da humanidade que estão no Brasil. Esses aqui são exemplos desses patrimônios que estão aqui no nosso país, né? Nós temos duas imagens. Aí a primeira é aqui, Brasília foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade em 1987. Então é conhecida pelo, né, mundo inteiro, seu início, tudo como aconteceu. A cidade, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em 1950 e 1960. Ela é uma cidade projetada. É um importante exemplo arquitetônico e de planejamento urbano. Na imagem, a esplanada dos ministérios e o Congresso Nacional ao fundo, né? Foi em Brasília, lá em 2018, essa foto foi tirada. Se você observar, você vai ver bem, né, a esplanada dos ministérios. Do outro lado, nós temos uma manifestação cultural aqui, né? O frevo é uma mistura de ritmo e dança próprio do estado de Pernambuco, que nós falamos de Brasília, aqui nós já estamos em Pernambuco, né? No nordeste do Brasil, nossa região, né? Foi considerado patrimônio cultural da humanidade, também conhecido no mundo inteiro, né? Em 2012. Na imagem, são os dançarinos de frevo em Recife, Pernambuco. Essa foto foi tirada em 2016. Então, aqui nós temos dois exemplos, né, de patrimônios da humanidade, né, conhecido no mundo inteiro e que são preservados. Pronto, aqui agora nós temos aqui um patrimônio cultural, um patrimônio da humanidade, né? Nós vemos aqui que é bem diferente do outro, né? É um patrimônio natural, que é o quê? O Pantanal, que está localizado no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um dos maiores ecossistemas, é onde existe uma diversidade, né, de vidas, de água doce do mundo e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade em 2000, no ano de 2000, certo? Então, na imagem é vista do Rio das Mortes, afluente do rio Cuiabá, no Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2019. Então, aqui a gente vê um patrimônio natural da humanidade, que foi considerado patrimônio mundial, né, em 2000 e no ano de 2000, certo? Nós vimos dois patrimônios anteriores, a cidade de Brasília e uma dança, uma manifestação, e agora a gente está vendo um outro exemplo de patrimônio da humanidade. Aí nós temos aqui, né, a importância de preservar os patrimônios. Por que que é importante, né? Para a história, para a gente conhecer, para a gente saber por que que ele faz parte, o que que ele contribuiu, né, à nossa história. Então, a gente vai ler aqui esse texto. Vocês acompanhem aí, né, junto com a Pro, ou no livro de vocês, tá bom? Leia o texto a seguir. Das baianas do acarajé ao frevo. Sim, a gente até já falou desses assuntos nas aulas anteriores, né? Ele está só relembrando aqui que são considerados patrimônios. Ao comer um típico acarajé preparado por uma baiana em Salvador, ou se deliciar com uma moqueca capixaba feita em uma panela de barro, você pode estar saciando não só a sua fome de comida, mas também a de cultura. É que o modo de fazer o acarajé é o processo de produção da panela de barro. São exemplos de patrimônios imateriais do Brasil. Lembra que a gente viu isso, né? Falamos até do queijo de Minas, né? Como é que é preparado. Os patrimônios, podem ser maneiras de produzir alguma coisa, como o acarajé e a panela de barro. Festas e celebrações como a Festa do Divino em Goiás. Formas de expressão artística como a capoeira, o samba de roda e o jongo, que é uma
uma dança, né? Vocês vão ver no glossáriozinho que tem o que significa que dança é essa, tá? Ao mesmo lugares ou mesmo lugares sagrados para os povos indígenas do rio Uiapés e Papuri. Declarar uma tradição como patrimônio imaterial do Brasil é uma forma de reconhecer sua importância para o país e garantir que ela não se perca com o tempo. Então, é importante você preservar, você cuidar, né? Então, quando vocês tiverem a oportunidade de visitar um patrimônio, né, vocês procurem observar, né, ver como é que ele está sendo conservado, como é que ele está sendo preservado e você também fazer a sua parte, né? A gente sabe que nem todo mundo contribui com isso, né? Mas nós podemos fazer o melhor, cuidando desse patrimônio, ajudando, né, a não se perder com o tempo, a não se estragar, a não ser derrubado, tá certo? Aí aqui já tem duas perguntinhas para vocês responderem depois, são respostas pessoais, tá? Que vocês vão responder. Uma diz assim, na sua opinião, qual a importância de um prato típico como o acarajé ou de danças tradicionais como o samba e o jonco? Então, assim, na sua opinião, qual é a importância? É importante isso? Por que é importante, né? Você vai dar aí a sua resposta, conversa aí com alguém da família, né? E aí você faz. A segunda questão. Na sua cidade, há algum prato típico ou manifestação artística que você acredita que deveria ser um patrimônio cultural? Então, você procura saber, né, do seu conhecimento com a sua família, se existe alguma manifestação, algum prato típico da nossa cidade aqui, da sua cidade, que você considere que deveria ser um patrimônio cultural, tá? Aí você coloca aí o qual seria, né, que você gostaria que fosse. Aí coloca a sua resposta, né? Aí nós temos aqui a imagem de uma mulher que faz o acarajé, né? E aqui as pessoas estão aqui fazendo a degustação desse prato típico, né? Que é considerado um patrimônio imaterial. Continuando, né? Como você viu, os bens considerados patrimônios culturais, históricos e etc. são tombados. O que é isso, né? São colocados sob a guarda do governo, que reconhece a importância deles para a população e cuida para que sejam protegidos e mantidos de acordo com as suas características originais, né? Quando esse patrimônio ele é tombado, ele não pode ser mexido, né? Restaurado de qualquer jeito. Tem que ter um estudo, né? Tem que ter as pessoas que sabem o que é que vai ser restaurado, que material que vai ser usado. Então, assim, quando o patrimônio é tombado, né? Que fica sobre os cuidados do governo, que é o governo quem determina, né? Então, esse patrimônio ele só vai ser restaurado se for o caso de precisar fazer alguma restauração com pessoas especializadas, né? Para fazer esse trabalho. Não pode ser qualquer pessoa para fazer. A pessoa que vai fazer, ela tem que conhecer esse patrimônio e que material ele vai usar para fazer essa restauração, certo? Por exemplo, no caso de um prédio, né? Um prédio que precisa de restauração, é um patrimônio considerado um patrimônio e precisa ser restaurado para não ser demolido, para não cair, então tem que ser feito todo um estudo para que essa restauração seja feita por pessoas especializadas, né? Não é qualquer pessoa. Aí, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, né, que a gente já falou, recebe os pedidos dos tombamentos, que podem ser feitos pelo povo ou pelo próprio governo, e avalia a importância daquele bem e a necessidade da sua preservação para a população local e para as gerações futuras, né? Que é o caso da história, né? De fazer parte da história, para quem lá no futuro saber que patrimônios fizeram parte da história antes né, de você, certo?
Aí aqui nós temos, ó, aqui, ó, a gente já tem aqui uma imagem, certo? De o quê? Observe a imagem, é um patrimônio aqui. Vamos ver o que aqui está dizendo. Observe a imagem. Nós temos vendo aqui uma imagem de algo que está bem danificado, né? Destruído, né? O que seria então? Aqui, construído no século XIX, o sobrado dos Toledos, em Iguapé, São Paulo, é um patrimônio histórico e cultural da cidade. A residência pertenceu a uma importante família de fazendeiros da região, que no início do século XX o doou para a caridade. Foto de 2017. Então, ele está nessa situação. Esse patrimônio aqui, ele precisa ser restaurado, né? Não foi bem cuidado, né? Porque com o tempo, né? Ele está se destruindo. Aí temos uma pergunta sobre essa imagem. O edifício mostrado na imagem está sendo preservado corretamente? Por quê? Vocês acham? Então, vocês vão dizer, está sendo preservado isso aqui, o governo está cuidando, né? Tá tendo cuidado de manter, está fazendo a restauração. Então, você vai dar a sua opinião, tá certo? Aí, aqui no nosso estado, nós temos vários, né? Vários patrimônios. Depois eu falo alguns para vocês aqui, né? Aqui em Fortaleza, nós temos o Sobrado José Loureiro, que fica no centro da cidade. Esse sobrado foi um dos primeiros a ser construído, um sobrado de 3 andares. Hoje ele é considerado um patrimônio histórico, certo? Da cidade de Fortaleza. O passeio público, a praça, né, do passeio público também, certo? O farol do Mucuripe, gente, tem tantos. Lá, aqui no Ceará, né, em Santana do Cariri, tem os fósseis, né? Os peixes, o dinossauro. Então, tudo isso está espalhado aqui pelo nosso estado, né? Esses patrimônios que a gente às vezes nem tem um conhecimento, né? Tem que pesquisar para poder se inteirar disso, que é uma das questões que vocês vão fazer, acho que é uma pesquisazinha sobre, tá certo? Até aí tudo bem? Aí, aqui ele fala daquela imagem que a gente acabou de ver, né? Ó, a falta de cuidado ou de ações de preservação de patrimônio como observado na imagem, faz parte da realidade de muitos patrimônios do Brasil. Então, tem muitos patrimônios que estão na situação daquele sobrado ali, daquele edifíciozinho que a gente viu, né? Ao caminharmos pelas cidades, frequentemente observamos monumentos e edifícios deteriorados. O que é deteriorados, né? Aqui do lado tem dizendo o que é, né? Que está danificado, está estragado, né? Que apodreceu, que precisa ser restaurado ou talvez nem dê certo mais restaurar, né? Vai dar um trabalho muito grande e acaba se deteriorando por si só, né? Então, pela ação do tempo e sem receber reformas ou restauros para que sejam preservados. Então, quando isso não acontece, né? Quando não é preservado, quando não há essa preocupação de cuidar, ele acaba se danificando, sendo deteriorando, né? Com o tempo. Porque a chuva, sol, né? Aí leia o trecho de uma notícia sobre um evento de incentivo à preservação de patrimônios da cidade de São Paulo. Aí tem assim: com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a preservação e o reconhecimento do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade, São Paulo realiza a segunda jornada do patrimônio. Durante o evento, diversos casarões históricos da cidade, além de museus, parques e igrejas, estarão abertos à visitação pública de forma especial. Em alguns deles, haverá visitas monitoradas. As pessoas vai ter alguém para, né, te encaminhar para essas visitas. Além disso, o Serviço Social do Comércio, SESC, promove passeios pela cidade, tais como uma caminhada pelo Centro Histórico Paulistano. Há também palestras e oficinas. Vendo como é importante aqui, né, o Serviço Social do Comércio, ele promove lá em São Paulo esses passeios, né, pela cidade. As pessoas vão caminhar, vão conhecer, né, os centros históricos lá em São Paulo, né?
Aqui também nós temos as ações do SESC nessa questão do turismo, né? Então, isso é muito importante. Aí, continuando, né? O restante do texto. Esse evento tem o objetivo de valorizar o patrimônio. A sociedade paulista não conhece o seu patrimônio e, portanto, não o valoriza. Não só lá, né? Em vários lugares. Ele está falando aqui de São Paulo. Mas em vários lugares a gente sabe que isso acontece. As pessoas não valorizam esse tipo de patrimônio. Entendemos que quem não conhece não valoriza. E esta é uma aula de história. São Paulo tem histórias, tem memórias e sua população não as conhece. Queremos que a população tenha orgulho da cidade, disse a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, Nádia Samek, em entrevista à Agência Brasil. Então, isso aqui foi uma reportagenzinha, uma notícia, né? Falando sobre os patrimônios de São Paulo, que as pessoas não conhecem, por isso não têm o cuidado, né? Não dão importância, não valorizam. E se não valorizam, ele vai ser, com o tempo, destruído, né? Aí tá aqui a fonte de onde foi tirada, né? Que a pessoa pode até acessar aqui, ver tudo isso aqui nesse que está disponível aqui nesse site, certo? Aí nós temos aqui mais algumas questõezinhas para vocês fazerem. Aponte os patrimônios citados no texto. Então, lá no texto que a gente acabou de ler, vocês vão fazer a leitura novamente e vão registrar aqui quais são os patrimônios que foram falados lá no texto, tá certo? Na quinta questão, de acordo com o texto, com a jornada do patrimônio, como a jornada do patrimônio pode ajudar na preservação dos patrimônios culturais da cidade de São Paulo. Como é que pode ser essa ajuda, né? O que é que pode acontecer, o que é que pode ser feito para que essa ajuda seja feita na preservação desses patrimônios? O que é que as pessoas têm que fazer, né? Quais são os cuidados? Sexta pergunta, você concorda que tal ação é importante para a preservação do patrimônio de uma cidade? Comente com os colegas. No caso, vocês vão comentar com as pessoas da família, né? Você concorda que as pessoas têm que cuidar, né? Para preservar esse patrimônio, como ela pode cuidar desse patrimônio, certo? Vocês também podem estar pesquisando, para ter uma resposta mais coerente também e conversando com a família. Preservar é um dever, gente, é um dever. Nós todos devemos ter esse cuidado, né? De preservar, a gente não gosta tanto de preservar aquilo que a gente tem, né? Cuidado com as nossas coisas, né? Para durar bastante tempo. Então, assim, a gente tem que ter também com os patrimônios. Preservar os patrimônios culturais e naturais é dever de todos. A população pode contribuir fiscalizando o uso desses espaços e denunciando ações de destruição ou falta de cuidado. Então, a população tem o dever, está vendo que está sendo destruído, não está sendo cuidado, fiscaliza e denuncia, né? Os proprietários de bens tombados podem adquirir incentivos e recursos que contribuam para a manutenção e a preservação dos patrimônios, como a isenção de impostos e verbas oferecidas pelo governo, né? Então, quem tem os patrimônios tombados, né, os proprietários desses patrimônios, né, eles podem adquirir esses incentivos, né? Eles não pagarem ser isento de pagar esses impostos, né? E receber verbas oferecidas pelo governo. Aí essas palavrinhas que estão aqui, fiscalizando, isenção e verbas, vocês vão ver também que tem no glossáriozinho, tá? Aí nós temos aqui, finalizando a nossa atividade de hoje de história, a sétima questão, certo, gente? É uma pesquisa que vocês vão fazer. Vocês podem ir no site, no livro de vocês também tem o Connect, vocês podem estar pesquisando também lá no Connect, na página 131 a 133,
vocês procuram que vocês vão encontrar. E vocês podem também ir no site do INFA, que vocês vão conhecer todos esses patrimônios, certo? Em grupo, a gente vai modificar, né, quando vocês forem fazer, que não tem como fazer em grupo, né, que é como se a gente estivesse presente na sala de aula, mas como isso não vai acontecer, vocês vão fazer na forma que vocês costumam fazer, né, junto com a família, tá certo? Vocês vão escolher um patrimônio material da sua cidade ou do seu estado, pode ser de Fortaleza, a Proira até citou alguns aqui, né, ou do estado, certo? E com a ajuda dos pais, no caso é onde vocês vão estar em casa, né? Avaliem se esse bem está sendo devidamente cuidado e preservado pelo governo e pela população. Você vai lá, pesquisa, procura saber, né? E aí você vai anotar, vai dizer se esse patrimônio está sendo bem cuidado, está sendo bem preservado, né? E anota. Aí diz assim, anote suas conclusões e desenhe ou cole uma foto do patrimônio que você pesquisou, tá certo? Então, vocês vão caprichar aí nessa atividade, nessa pesquisa. Vocês procuram saber que patrimônios são esses que nós temos aqui na nossa cidade, né? Ou no nosso estado, né? A nível de estado. E fazer esse registro, como está pedindo aqui a 7ª questão, certo? Então, assim, espero que vocês tenham entendido o assunto, tenham gostado do assunto, porque é muito importante, né? Como ele diz, é um dever que nós temos aqui de preservar o que temos na nossa cidade de patrimônio histórico, cultural, seja ele qual for, né? Natural, né? Nós temos aqui reservas naturais também, vocês podem estar pesquisando esses patrimônios, né? Aí, façam esse registro do que está sendo proposto e vocês vão postar no grupo, né, e na plataforma, certo? Quando vocês fizerem, porque aqui é uma atividade como pessoal, cada um vai fazer o seu, né? E aí vocês podem estar mostrando depois como foi que vocês fizeram essa pesquisa, tá certo? Aí pode ser no grupo, né, do WhatsApp, que fica até melhor da gente observar, tá certo? Então, eu agradeço a participação de todos, eu espero que vocês façam as tarefas, as atividades direitinho, façam a releitura dos textos, certo? Podem pesquisar em outras fontes, para vocês se inteirarem melhor do assunto, certo? Um abraço, né? A Proirá está com saudade de todos, né? E até a nossa próxima aula de História.